Irmãos, irmãs, amigos, amigas, boa noite para quem acompanhar neste horário, bom dia para quem vir a live pela manhã e boa tarde para quem assistir-la à tarde. É sempre um prazer nessa roda de conversa em forma de live. Hoje nós vamos tratar de um tema intrigante. Por que reencarnamos? Essa é a grande pergunta para quem estuda, investiga, ou tem uma certa noção, ou também um gosto, interesse, um desejo de se falar de reencarnação. Primeiro, vamos conceituar reencarnação. A reencarnação é a multiplicidade de vivências durante o decorrer do tempo do espírito. Traduzindo, significa que vivemos várias existências e viveremos outras tantas até que nos tornemos espíritos puros, nada tendo a expiar ou a provar. Espírito puro não reencarna, espírito puro encarna. Ou seja, toma a veste de carne, como fizera Jesus, encarnando nesse nosso planeta, que ele é o próprio governador. Então já é importante conceituar essa visão correta de reencarnação. Segundo ponto, qual é o fundamento da reencarnação? O fundamento da reencarnação é justiça de Deus. Antes de mais nada, a justiça de Deus. Se imaginarmos que a alma é criada ao mesmo tempo do corpo físico e que nascem dois bebês gêmeos, um cego e outro sem nenhuma mazela corporal, sem nenhuma vicissitude corporal. Que justiça seria essa? Por que Deus teria castigado um serzinho que nem sequer exercitou suas faculdades cognitivas, suas faculdades mentais? Um serzinho que não teve tempo sequer de ter os deslizes na vida? Qual seria a importância de se viver numa condição dessa, de início, extremamente desproporcional em relação ao outro seu irmão? Então, a reencarnação pressupõe que se nós possuirmos algo para expiar ou provar nessa existência, significa, em regra, que trazemos a necessidade disso para a atual vivência. Por exemplo, alguém que usou mal os olhos, como é meu caso, em vivências anteriores, em existências anteriores, vem nessa com a expiação da visão, ou seja, a cegueira. Ceguei alguém, virei cego. É taliônica a lei? Não, longe disso. É importante porque eu mesmo, antes de reencarnar, em conversa com os mentores na espiritualidade, escolhi isso para poder vivenciar essa situação que causei a alguém e com isso me livrar da culpa e progredir. Olha que interessante. Então a reencarnação é a justiça divina. E a reencarnação é a marca da evolução. Ninguém evolui sem reencarnar. Ninguém. Esta fieira da reencarnação, esta trilha da reencarnação ao longo dos anos, dos milênios, é a divisa da evolução.
Olha que importante. Sem ela, não haveria progresso. Bom, Emerson, você falou que você conversou possivelmente com seus mentores antes de reencarnar. Solicitou a cegueira? Sim. Desde que essa reencarnação seja uma reencarnação voluntária, onde me é possível ter consciência para poder participar da escolha das expiações ou das provas. Mas é aquele ser que desencarnou, é um brutamontes, é alguém cuja consciência não tem um senso moral apurado, ele vai reencarnar? Vai. Mas ele vai ter uma reencarnação planejada, como essa que você falou? Não. Ele vai ter uma reencarnação compulsória. Os espíritos vão tratar do caso dele e colocar em uma reencarnação que melhor lhe aprouver. Não é uma reencarnação programada, é uma reencarnação compulsória. É muito importante a gente perceber esta diferença. Outra situação que está meio na moda é falar que as trevas conseguem programar reencarnações. As trevas têm a impressão que estão programando reencarnações. Por quê? Porque só se reencarna com aval dos espíritos superiores. Então, reencarna aqui um espírito muito trevoso. E as trevas acham que as trevas, conseguiram projetar esta reencarnação. Só conseguiram porque houve permissão da espiritualidade maior. Sem o cumprimento desta lei divina, ninguém, em momento algum, no mundo trevoso, conseguirá gestar uma reencarnação. Então é bom nós nos atermos a essa situação que infunde muito temor. Olha, as trevas estão conseguindo reencarnar muita gente no planeta. Isso é mais para infundir medo do que realidade. O Espiritismo é esclarecedor, não é fomentador do medo. Bom, vimos o fundamento da reencarnação e vimos também de quebra a finalidade da reencarnação. Vimos os tipos de reencarnação, programada, compulsória, reencarnação às vezes por missão, que não é um espírito puro ainda, mas é um espírito bastante elevado, que pode reencarnar por missão. Agora, existem situações que geram apenas a encarnação, que são dos espíritos puros para com o nosso planeta. Questão 625 do Livro dos Espíritos mostram os espíritos superiores a Kardec que o tipo mais perfeito que pisou a Terra, mais perfeito que pisou a Terra, fora Jesus. Então isso é muito importante a gente observar, que nos serve de modelo e guia. Ou seja, é o nosso farol que de reencarnação em reencarnação, o tendo como a mira para o alvo do progresso, vamos cada vez mais progredindo até mais rapidamente, como está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante a gente observar. É algo fundamental. Os reencarnacionistas, digamos assim, quem acredita em reencarnação, hoje disse que de 25% a 35% da população mundial acredita na reencarnação.
hinduísmo, budismo e outras vertentes orientais dessa questão, desse ponto de crédito à reencarnação. Mas quando surgiu a ideia da reencarnação? Há milênios. Se nós formos olhar arqueologicamente, vai se perceber marcas que demonstram a reencarnação. Se olharmos biblicamente em Jesus, nós vamos ter ele mesmo afirmando a reencarnação em vários pontos. Vamos pegar só um. Que dizem o povo que eu sou? Elias, João Batista, outro profeta da antiguidade. Só vou parar nesta parte. Bom, se achavam que Jesus era um desses que já havia desencarnado, naturalmente estavam falando de um contexto reencarnacionista. Isso é muito importante nós observarmos. Quando tem o diálogo de Nicodemos com Jesus, até está por nós nas nossas lives aí para trás, nós vamos ver que Nicodemos pergunta a Jesus como faz para encontrar o reino dos céus. É preciso nascer de novo. Aquele que não nascer da carne e do espírito não conseguirá esse fim, digamos assim. Olha que interessante. Muito interessante nós observarmos esses aspectos dados por o ser que de mais pura estirpe pisou a nossa terra, que fora Jesus. Se Jesus é um espírito puro, ele não faltaria com a verdade. E se ele não falta com a verdade, ele está nos dizendo exatamente que a reencarnação é uma lei. Como assim uma lei? Independe do credo religioso ou do ateísmo que ronda, a lei existe como a da reencarnação. Gostemos ou não gostemos, a reencarnação existe. Se eu soltar algo de certa altura, ele vai cair. Lei da gravidade. A reencarnação é uma lei tal qual a da gravidade. Olha que interessante. Eu não tenho religião. Ótimo, a reencarnação existe. Eu sou extremamente religioso de uma vertente que não acredita em reencarnação. Tá ótimo, reencarnação existe. Ela é lei. Então ela não é um produto de fé, um artigo de fé. Ela paira soberana por esses aspectos supostamente metafísicos, vamos dizer assim. Ela não está para a crença ou não dela mesma. É muito importante a gente observar isso. Existem algumas provas da reencarnação? Existe. A ciência oficial, ela não acolhe a reencarnação porque ela é materialista. Mas ela já está sendo rompida, dilapidada pela lei da reencarnação. Nós temos Brian Weiss, que é psicólogo da Universidade de Yale, Estados Unidos. Ele, tratando de uma jovem por nome de Catherine, que eu gostaria de dizer Catarina, porque eu não tenho obrigação de falar em inglês, fazendo um parênteses, tive uma aluna que chamava Meire, só que escrevia Mari. Eu, na chamada, sempre a chamava de Mari. Quer dizer, meu nome não é Mari, é Meire. Eu disse, não, eu não sou obrigado a fazer uma pronúncia em outra língua que não a do Brasil. Então, nesse sentido, para
paciente de Brian Weiss estava realmente com bastante problema. E Brian Weiss, um sujeito cético, um psicólogo cético, ateu mesmo. E ele começa a perceber que aquela mulher vai voltando no tempo até a época de Jesus. No tempo que ele fazia essas experiências, ele gravava sessões com as famosas fitas cassetes. Que horror! E aí observou-se que com essas voltas no tempo, a mulher estava melhorando, a sua paciente estava melhorando da sintomatologia que a fez ir até o consultório. Num primeiro momento, ele não teve coragem de publicar, porque ele achou que ele ia ser banido da academia. Estaria na posição de louco. Depois ele publicou Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu recomendo a todos. E aí as coisas foram se consolidando cada vez mais. Hoje nós não temos dúvida nenhuma que as provas da reencarnação são bem maiores. Nós temos regressões a vivências passadas, terapia regressiva a vivências passadas. Por que você diz vivência e não vidas? Porque vida nós só temos uma. Hebreus 9, 27. Quando alguém chega para tentar, digamos assim, confrontar comigo sobre reencarnação, diz: você está dizendo que existem muitas vidas. E se pegarmos Hebreus 9, 27, fala que só tem uma vida. Eu disse: não, eu não estou dizendo que tem muitas vidas. Eu estou dizendo que temos muitas existências, muitas vivências ao longo do tempo. Vida realmente só temos uma. Então a terapia regressiva a vivências passadas comprova muito bem a reencarnação. Temos as lembranças espontâneas, crianças de tenra idade, dizendo que antes de estar aqui nessa vida, nessa vivência, foram ou moraram em determinado lugar, rua, número, cidade, morreram de acidente automobilístico, por exemplo. Aí vai-se até lá, está exatamente conforme foi registrado. Por uma criança, para não dizer que tinha fraude, por uma criança. Existem situações muito interessantes a esse respeito. Se colocarmos como pesquisa, vamos encontrá-las. Como é a nossa querida live, eu não vou estender, por mais que seja intrigante o assunto. Então, provas existem. Não acredito na reencarnação. Olha pelo menos as provas. Ian Stevenson, um psiquiatra americano, ele analisou cerca de 2.500 a 3.000 pessoas. Escreveu um livro chamado 12 Casos Sugestivos de Reencarnação, os quais são muito claras as evidências reencarnatórias. Saudoso professor Hernani Guimarães tem um livro chamado A Reencarnação no Brasil, onde também ele comprova com bastante exatidão essa situação. Portanto, nós temos que pensar que a reencarnação é a pedra de toque para a evolução. Sem ela, não evoluiríamos. Não tem como se imaginar cientificamente, ou filosoficamente, ou logicamente, que a alma seja criada no momento da feitura do corpo. Fecundou-se, criou a alma ali 0 quilômetro. Não dá.
ela é uma peregrina de muitas e muitas vivências. E nesse caminho continuará por muitas e muitas vivências, encurtando a necessidade de reencarnar, quanto mais ela se ater às leis divinas e maior for o seu momento profundo de autoexame. Era isso que eu gostaria de falar. Foi um prazer imenso. Sobre o propósito e razão, por que acreditamos que a reencarnação ocorre? Qual seria o objetivo principal de uma alma ao reencarnar? Todos os seres possuem o mesmo propósito ao reencarnar? Naturalmente que a finalidade, o propósito da reencarnação, como falei, é o da evolução do espírito. Todos temos o mesmo propósito ao reencarnar? Não, porque somos diferentes uns dos outros, estamos em instâncias psíquicas e espirituais diversas. Enquanto um já ganhou bastante intelectualidade, outro ganhou bastante moralidade. Então, aquilo que faltar será o propósito daquele espírito que vai reencarnar. Explicando melhor. Avançou-se bastante em moral, mas está um tanto capenga no aspecto espiritual. Moral e, e intelectual. Então, ele vai reencarnar visando a melhoria do seu aspecto intelectual. Vai ser um estudante, depois um professor, e vai galgando situações de otimização da intelectualidade. Então, não tem como fazermos uma métrica de igualdade de propósito entre os reencarnantes. Vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus, aos bons espíritos, que fortaleçam a nossa caminhada, que a nossa reencarnação seja bem aproveitada nesta existência, que possamos aproveitar ainda melhor nas próximas existências, que tenhamos sempre em nossa mente que Deus é justo, bondoso, misericordioso, que sempre nos está dando chances de melhoria constante nesse trajeto da nossa vivência espiritual. Que assim seja.